Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: como, afinal, é construído um consenso médico. Pensa só na quantidade de pesquisa e de estudos que saem todos os dias. É um verdadeiro mar de informação. Para quem está na linha de frente da saúde, navegar por tudo isso para achar o melhor tratamento é um desafio e tanto. Então, como é que se chega a um acordo? Pois é, a resposta muitas vezes é um esforço gigante, como este aqui, o Consenso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia de 2019. A gente vai usar esse documento como guia para entender o processo por trás de um consenso. Ok, esse é o nosso roteiro. Vamos começar pelo problema, entender o que é um consenso, ver os bastidores de como ele foi feito, qual a ciência por trás de tudo, o impacto disso na vida real e, por fim, por que ele nunca é um ponto final. Começando então pela parte 1, o dilema de um médico. O foco aqui é o desafio do excesso, porque, sabe, uma avalanche de publicações científicas pode ser tão complicada quanto a falta de informação. Os profissionais precisam de um guia confiável para tomar as melhores decisões no meio de tanto ruído. E isso nos leva à seção 2, encontrando um terreno comum. Para resolver esse dilema, a comunidade médica busca uma solução que venha da colaboração. E é exatamente aí que entra a ideia fundamental de consenso. Olha só, segundo o prefácio do próprio documento que a gente está analisando, a definição é bem clara. Não se trata da opinião de uma pessoa só, mas de um acordo coletivo, um senso comum que é construído em cima da melhor ciência que existe naquele momento. E aqui um ponto fundamental para a gente entender a função dele. Um consenso não é um manual de regras inflexíveis que substitui o julgamento do médico, muito pelo contrário. Ele serve como uma referência, um ponto de partida seguro para as decisões dos profissionais e também para quem cria leis e políticas de saúde. Bom, agora vamos mergulhar nos bastidores e ver como um documento tão importante assim nasce de verdade. O processo é, extremamente rigoroso. Tudo começa com uma parceria estratégica. De um lado, a SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que reúne os maiores especialistas da área. Do outro, o Centro Cochrane do Brasil, que é uma autoridade mundial em analisar e resumir evidências científicas. Uma dupla de peso. O processo todo se desenrola em etapas muito bem definidas. Primeiro, os médicos se juntam para formular as perguntas mais importantes do dia a dia clínico. Depois, o pessoal do Centro Cochrane faz uma verdadeira varredura na literatura científica mundial para achar as respostas. Com essa base sólida, os especialistas escrevem as recomendações que, claro, ainda passam por uma revisão final. Mas não acaba aí, não. A etapa final é ao vivo, presencial. Todas as recomendações são apresentadas, lidas em voz alta e debatidas abertamente por todos os membros ali presentes. É um processo super democrático e transparente. E isso aqui mostra o nível de exigência. Só as recomendações que receberam o sim de todo mundo, ou seja, aprovação unânime, entraram no documento final. Se uma única pessoa tivesse uma objeção, a recomendação ficava de fora. É um padrão altíssimo. Agora vamos avançar um pouco e ver como tudo isso é construído sobre uma base de ciência rigorosa. Não é só uma reunião de opiniões, de forma alguma. A base de tudo é saber fazer a pergunta certa, e para isso se usa a estrutura PICO. Ela garante que cada pergunta seja super clara e, mais importante, que possa ser respondida. Ela define exatamente para qual população é o tratamento, qual é a intervenção, com o que ela vai ser comparada e qual resultado se quer medir. É como apurar uma notícia, sabe? Uma fonte anônima não tem o mesmo peso que múltiplas fontes confiáveis. Na ciência é parecido. Uma revisão sistemática, que é um estudo que analisa vários outros estudos de alta qualidade, está lá no topo da pirâmide de evidências. O peso dela é muito, mas muito maior do que a opinião isolada de um especialista. Certo, o processo é super robusto, mas qual é o impacto real de um documento como este no mundo, na prática? Os benefícios são enormes. Ele nivela o conhecimento, sabe, permite que um profissional numa área remota tenha acesso à mesma informação de ponta de um grande centro. Ele cria um padrão de cuidado, serve como um guia para o sistema judiciário em alguns casos e ajuda a formular políticas públicas que sejam mais eficazes para todos. Agora, este quadro resume perfeitamente o papel do consenso. Ele é um guia, uma referência baseada em ciência. E o que ele não é? Não é um manual de regras inflexíveis, não substitui o raciocínio clínico de um profissional e, talvez o mais importante, não é a palavra final sobre o assunto.
E esse é o ponto crucial. Este documento, por mais impressionante que seja, é como uma fotografia do conhecimento em um momento específico do tempo. Essa citação do professor Álvaro Atala, diretor do Centro Cochrane do Brasil, captura a ideia perfeitamente. A ciência é um processo vivo, dinâmico. O que é considerado a melhor prática hoje pode ser melhorado amanhã com novas evidências. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Um consenso como este não serve só para responder perguntas antigas. Ele nos dá uma base sólida, um chão firme, para a gente poder formular as perguntas ainda mais importantes do futuro.